E hoje o universo é o café. Pensa só, a imigração italiana chegando aqui na nossa região. Inúmeros imigrantes chegando, a Maria Fumaça, por exemplo, vai. Parando, descendo, arruando café. Plantando café. E é nesse universo que nós vamos entrar hoje. Café, tecnologia e tradição. Nós estamos num lugar singular, na cidade de São Carlos, falando sobre esse importante tema. Tem ao meu lado um grande amigo, de sobrenome inclusive italiano, Cantarelli. Jairo, conta pra mim, Cantarelli é de origem italiana? Origem italiana. Conta um pouquinho. O Cantarelli vem de Cantarella. E Cantarella era aquela pessoa que nos grupos de caça, antigamente, tinha a capacidade de imitar o som de pássaros e de outros animais. Ou seja, ele cantava, ele fazia a cantarela, né? E por isso surgiu esse sobrenome, né? Cantarelli, daquelas pessoas que tinham essa capacidade. Esse glamour do teu café, esse lugar especial de São Carlos, eu vou te falar mesmo e enfatizar que tem lugar legal aqui, porque todo mundo tem que saber, todos têm que saber. Como começou, o porquê que aconteceu, o que é o café na tua vida? Por que café? Não poderia ser vinho? Poderia ser vinho, eu adoro cozinha em geral, poderia ser um bistrô, não? Adoro queijos, adoro em geral coisas de sabores muito fortes e muito distintos, não? Mas sempre gostei de café. E eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo todo, né? Andei por praticamente todos os continentes, dezenas de países, e em todos os lugares que eu fui, as cafeterias sempre me chamaram a atenção. Eu não viajei para conhecer café, sim, né? Eu viajei a trabalho, né? Mas sempre a minha agenda de trabalho sempre foi pautada por visitas em cafés, e jamais deixei de visitar cafés por todos os lugares onde eu passei. Desde a minha primeira viagem fora do Brasil foi na Itália, né? Então desde o primeiro cafezinho que eu conheci na Itália, me apaixonei por café, me apaixonei pelo ambiente, me apaixonei pelos italianos dentro de um café, reagindo dentro de um café, se relacionando dentro de um café. E a partir daí eu comecei a achar o café e as cafeterias uma coisa muito interessante. A ponto de as pessoas que trabalhavam comigo, não, que se relacionavam comercialmente, profissionalmente comigo, né, em todos os países que eu passava, elas dizerem que as minhas agendas de trabalho elas eram construídas em função da localização dos cafés, ou das cafeterias. Então, de manhã nós íamos a tal lugar, nos reunir com tais pessoas ou tais empresas, porque ali perto tinha a cafeteria X. À tarde, ou após o almoço, nós almoçaríamos em tal lugar, porque nós tínhamos a cafeteria Y lá para irmos depois do almoço, e assim eu construí o meu dia de trabalho. Então, viver cafeteria, viver cafés e conhecer cafeterias e cafés é uma coisa que faz parte da minha vida, dos meus 30 e poucos anos de vida profissional. Mas aí, chegando, a vida profissional também ela é importante, mas em algum momento você falou assim, não, hoje é café, hoje eu vou ter uma cafeteria aonde? Na minha cidade. E aconteceu. Conta pra gente como aconteceu. Na verdade, uma transição profissional, depois de 30 e poucos anos como executivo, né? Buscando algumas outras opções que me dessem um pouco mais de prazer, um pouco mais de motivação, buscando alguma coisa diferente, aquilo que você lê em vários livros e que algumas pessoas conseguem, né? Então, por que não eu conseguiria fazer alguma coisa que talvez nessa fase de vida, a última fase de vida, já entrando na terceira idade ou na idade mais, né? Eu não encontrasse alguma coisa que me desse uma nova motivação, né? Então comecei a procurar isso, deixei de trabalhar como executivo, tive uma carreira curta como consultor, que não me deu muita satisfação, né, profissional também,
E andava justamente buscando alguma coisa, procurando alguma coisa, sem ter me dado conta ainda de que o café era uma coisa que fazia parte da minha vida e que podia fazer parte da minha vida profissional. Eu não tinha me dado conta disso. Né? Então, eu sempre li que várias pessoas, depois de mudarem de carreira, ou de se aposentarem, ou já no final da sua vida, ou no meio até da sua vida, numa mudança total de carreira, conseguiam fazer negócios normalmente com aquilo que era o seu hobby. Né? Aquilo que elas gostavam, conheciam, porque era hobby, elas conseguiam transformar aquilo num negócio. E eu nunca me dei conta que o café, para mim, também era um hobby. Até que um dia, nesse café aqui, que eu conheço desde que inaugurou, eu sou um cliente desse café aqui, ou de todos os cafés de São Carlos, eu conheço todos, mas eu sou um cliente especificamente desse café aqui desde que ele inaugurou. Um dia, um ano e meio atrás, eu soube que esse café estava vendo. Pronto. E eu digo, meu Deus, aí como que num passe de mágica, várias coisas ouviram as minhas preces. Ouviram minhas preces, exatamente. Um lugar que eu gosto, não um lugar que eu conhecia, uma coisa que eu gosto, que aprecio, que é o café. De repente, essas coisas todas sintetizaram. Eu me dei conta que eu tinha o hobby que eu poderia transformar num negócio que é a cafeteria. Normalmente a proposta do café, ela vem acompanhada com uma aguinha, como sempre, todo mundo já sabe, né? Essa água tem a finalidade de limpar o paladar. Conta um pouquinho. Ela tem duas, na verdade, ela tem duas finalidades, originalmente duas finalidades. Limpar o paladar é uma, e a segunda é como que regular o pH do teu estômago, tá? Porque o café expresso ele é tremendamente ácido, ele é bastante ácido. Quanto mais ácido for o café, melhor será o expresso, extraído. Olha só. Então, originalmente na Europa, as águas com gás naturais, elas são bastante alcalinas, elas têm pH bastante alto. Então elas criam uma certa compensação com aquela acidez do café que você vai bebendo. Então, né? Mas como as águas no Brasil não são tão alcalinas, no Brasil basicamente elas servem para você limpar o paladar antes de você beber o seu café. Então agora vamos ao café. Vamos ao café. Vamos lá. Um bom expresso, servido assim quentinho na hora, e o café tem que ser como expresso, retirado na hora, parece que ele tem lá um quê, porque o café descansando muito não vai ficar muito bom. Existem alguns segredos para você fazer um bom expresso. O primeiro, a própria definição de expresso, ela precisa ser deixada clara. Né? Tecnicamente, um expresso definido para concursos de baristas internacionalmente, né, é um café de 30 ml, onde você usa em torno de 10 gramas de pó de café e que deve ser extraído de 18 a 23 segundos. Então, um concurso internacional de barismo, né, o melhor café expresso, aquele café deverá ser extraído pelos baristas dentro dessas condições. Será um café de 30 ml, extraído de 18 a 23 segundos, usando uma quantidade em torno de 10 gramas de pó de café, com aquela granulometria melhor que o barista vai encontrar para aquele grão específico de café. No Brasil, o expresso já é um café de 60 ml, com a mesma quantidade de pó que se usa no expresso clássico, no expresso italiano, porém com o dobro de água. E na Itália também se bebe o café, o ristretto, que é um café de 15 ml, ou seja, são como se fossem algumas gotas de petróleo, né, super extraídas, né, do pó de café. E é um café que se extrai em 15 segundos aproximadamente. Né? E é um café extremamente viscoso, né, extremamente agradável, com uma crema muito forte e bastante pobre em cafeína. Então, embora ele tenha aquela imagem de alguma coisa extremamente forte, ele realmente é forte
em alguns extrativos, mas ele não é forte em cafeína. Então é um café que você pode beber várias vezes durante o dia todo, né, sem nenhum problema. Interessante, a gente já teria pensando inversamente, né? Pensando que seria mais concentrado e na verdade não. Existe uma coisa interessante que o café tem dezenas de extrativos, certo? E esses extrativos, à medida que eles vão sendo extraídos, naturalmente, à medida que a água vai ficando em contato com o café. Então, o tempo de contato da água com o pó de café define a quantidade e os tipos de extrativos que são retirados do café. Os primeiros extrativos que saem dessa dezena de extrativos que o café tem são os extrativos florais, né? Por isso que quando você começa, logo que você começa a passar o café, o perfume dele já invade o ambiente, porque os florais são os primeiros extrativos que são retirados. Na sequência vem os frutados, vem os extrativos que dão os tons de fruta para o café. Depois vem a cafeína e outros extrativos que acabam amargando e escurecendo o café. Por isso que os italianos definiram que o tempo máximo de extração do espresso é 23 segundos, porque a partir daí o peso dos extrativos que escurecem e amargam o café já começa a ficar mais significativo. Então, um expresso retirado até 23 segundos é um expresso com bastante tons florais, com bastante tons de fruta, né? Mas com um pouco já de cafeína, naturalmente, porque a cafeína começa a sair aí, em torno do 18º, 20º, você já extrai a cafeína, com um pouco de cafeína, mas não tão forte e tão escuro a ponto de deteriorar o sabor do expresso. Café é uma coisa muito pessoal. As pessoas têm o seu gosto específico pelo café, um café mais fraco, um café mais amargo, um café mais denso, um café mais longo, um café mais curto. Para o meu gosto pessoal, o café é uma coisa que deve ser bebida para encerrar alguma coisa. O café, para mim, ele é a última das bebidas. Para que você consiga ficar com o sabor dele, ou seja, se você aprecia o sabor do café, né, e você bebe o café sendo a última das bebidas, ou do último dos alimentos, ou o único dos alimentos que você consome, você consegue ficar com o sabor dele por 2, 3, 4 horas, se for um café bem extraído. Né? Esse café aqui que eu estou bebendo, por enquanto, sem nenhum acompanhamento, né, ele é um café que vai ficar comigo até a hora do jantar, tranquilamente. Né? Existem alguns, aí vem a questão do gosto pessoal, mas, por exemplo, com esse café veio um biscoito com chocolate. Um bom apreciador de café não pode comer chocolate com café, porque o chocolate ele tem uma característica específica de ele como que emplasta sua língua, ele cobre sua língua e você deixa de absorver alguns dos extrativos do café. Se você quer comer alguma coisa com o café, procure não comer chocolate, para que você sinta o sabor especificamente de um expresso de um café curto. Agora, se você quer comer um bolo de chocolate, uma torta de chocolate, uma cookie de chocolate e beber um café, então a sugestão seria você beber um café mais longo. Né? Porque esse café mais longo, ele vai fazer com que você tenha em conjunto com a bebida, você tenha uma limpeza, né, do seu aparelho gustativo, né, de maneira que você consiga ficar depois com o sabor do café com você, desde que você queira ficar com o sabor do café. Gostaria de apresentar aqui, ó. Olha que lindo. É muito bonito, né? A embalagem, a padronização dos grãos, o ponto de torra e tantas outras definições que saem aqui do Arábica 100%, né? Tem café que vale a pena, né? Entre eles, o que tem nesse café que você gostaria de destacar? Bom, o primeiro ponto a destacar nesse café que é um café da Mogiana, um café da região de Mococa, e ele é um café com certificado internacional da Sociedade Europeia de Cafés Especiais. Então ele leva esse selo, tá, da Sociedade Europeia de Cafés Especiais, que certifica a origem e a qualidade desse café. A classificação dele é uma classificação gourmet, né, um café de alta qualidade, de alta
seleção, e de torra, ele é um café de torra média alta. Historicamente, esse é o café servido no Shot Café desde a sua inauguração, né? Então é um café que acompanha o Shot há 9 anos. 9 anos. Deve ter um porquê, né? E os clientes nós temos clientes fiéis, clientes há 9 anos desse café, e temos clientes que vêm aqui nesse café para especificamente degustar o café Pessegueiro. Muito bom. Eu diria que ele é um café redondo, né? Ele não é um café extremamente forte, né? Ele nem é extremamente ácido, ele é um café bastante arredondado. Que interessante. Mas um café que consegue demonstrar todas as qualidades do grão, e você consegue perceber as várias nuances desse café em função dos tipos de preparo que você dedica a ele. Nós vamos falar disso agora, mas olha, lembra que a Embrapa Instrumentação Agropecuária aqui de São Carlos tem a língua eletrônica. E essa língua, ela chega bem próximo ao que os degustadores de café conseguem aferir. A sua língua e a sua experiência conseguem mostrar várias coisas, vários aspectos. Eles conseguem mostrar aspectos de doçura, né? Quem conhece a sua língua sabe onde os pontos doces aparecem, né? Quem conhece a sua língua sabe onde os pontos ácidos aparecem. E quem conhece a sua língua também sabe onde os pontos amargos aparecem. Então, é na língua que você define a doçura, a acidez, né? E o amargor do café. Então, você sabe se é um café mais doce ou menos doce. No caso do Pessegueiro, ele é um café bastante doce, né? Naturalmente adocicado, né? Ele não é um café ácido, mas não tão ácido, e tampouco é um café muito amargo. Então, um expert, né, que prova esse café, ele vai dar essas classificações. Além do que você consegue sentir um pouco de viscosidade, você consegue sentir também um pouco de aroma e outros aspectos que qualificam um café. Uma coisa que eu queria explorar um pouquinho de você é que a gente pode ter acompanhamentos do café, né? Por exemplo, eu estou aqui com um acompanhamento, ó, coloridíssimo, olha que bonito. Olha, iniciou-se na Itália e, como meu amigo me ensinou aqui agora, está na França. Esse azul seria o quê? É o blueberry, pistache, chocolate, frutas vermelhas e limão siciliano. O macaron, ele é uma especiaria, né, de origem italiana. Italiano, olha que lindo. A palavra macaron, né, e nós conhecemos macarrão, né? O macaron, na verdade, em italiano significa uma pasta leve, né? A pasta pesada, o macarrão dos italianos se chama pasta, certo? E o macaron é a pasta leve. Então, essa especiaria surgiu originalmente na Itália, como macaron, como uma massa bastante leve, e foi levado para a França como presente à corte francesa. E ali os franceses tomaram um gosto, né? Os italianos não desenvolveram muito o macaron. Quem desenvolveu o macaron acabou sendo os franceses, né? Tomaram gosto, e hoje o macaron é uma especiaria conhecida como francesa, né? Então você viaja à França, a quantidade de confeitarias que oferecem dezenas, centenas, milhares de macarons com todas essas variedades de sabores e cores é uma coisa fantástica. Maravilhoso. E ele passou a ser, então, uma especiaria francesa. Ele é basicamente feito de farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas. Então, nesse caso específico, a farinha de amêndoas, ela é importada, as boas farinhas de amêndoas são importadas. Ele é uma especiaria um pouquinho cara, justamente pela qualidade dos ingredientes que ele leva. Então são como se fossem duas bolachinhas, né, feitas desta farinha de amêndoas,
revestidas com o glaciado e com o recheio do sabor que você dá a elas. O interessante, existem algumas coisas interessantes aí, é que o macaron é uma coisa extremamente leve e que se dissolve na sua boca. Se você, ao morder um macaron, você sentir que um certo toque de bolachinha, ele já não é mais um macaron, ou nunca foi. Nunca foi. Então ele tem que ser essa coisa, como essa farinha que está junta, né, e se dissolve na sua boca. Só de falar já dá água na boca. É de dar água na boca. E outra coisa interessante é que, embora você vê esses biscoitos como duas bolachinhas ou como duas partes, né, razoavelmente parecidas, né, e como se fossem feitas em formas, elas não são feitas em formas, elas são feitas manualmente por gotejamento. Então você tem que ter a massa, né, ela tem que chegar nessa massa de amêndoa, ela tem que chegar numa textura tal que o gotejamento contínuo faça com que ela dê essa forma final ao produto. Né? Junto com isso, nós temos aqui, ó, vou só para fechar o círculo aqui dos acompanhamentos, né? Esse é uma cookie de chocolate, é um produto tradicionalíssimo do Shot Café, é um produto que existe desde que o Shot Café começou. Né? Hoje nós aumentamos a família de cookies, né? Além da cookie de chocolate, nós temos cookies de Nutella, cookie de goiabada, cookie de doce de leite, Nutella com macadâmia e doce de leite com nozes e outras cookies. Mas originalmente o Shot só tinha a cookie de chocolate. Então esse é um produto que tem 9 anos aqui no Shot e muitas pessoas vão aqui para consumir a nossa cookie de chocolate. O cookie é entre aspas, uma bolachinha, né? Só que preparada de uma outra forma, com uma massa riquíssima em manteiga. E dos segredos da cookie é você trabalhar com manteigas de altíssima qualidade. Olha, né? Manteigas que muitas vezes você não encontra aqui no Brasil. A manteiga que nós utilizamos nas nossas cookies é uma manteiga importada, é uma manteiga uruguaia. Né? Uruguai e Argentina são países que produzem manteigas de altíssima qualidade. Então, a cookie é aquela bolachinha, entre aspas, né, que fica com aquela crosta, né, externa razoavelmente dura, né, e que é bastante macia por dentro. Saindo desses acompanhamentos do café, nós temos aqui as formas de preparo do café. Além do expresso, aqui no Shot nós temos a Hario 60, que é um sistema japonês. Que tecnologia tem nesse material? Porque a gente olhando assim, vai falar, mas eu tô vendo aí, para mim é comum como qualquer outra coisa, e não é. Parece aquele porta-filtro normal. Né? Então, esse filtro, esse porta-filtro foi desenvolvido por japoneses, por uma empresa japonesa, que é a empresa chamada Hario, e o sistema de extração desse café passou a se chamar Hario. Hario 60 é porque é o tipo específico desse equipamento aqui. E ele apresenta algumas características bem interessantes. Primeiro que ele tem três regiões bem distintas de acomodação e aceleração da água, né, que vai passar pelo café. São esses sulquinhos que aparecem, né? Essas curvas aqui. Essas curvas. Certo? As barriguinhas aqui. As barriguinhas também. Outro ponto interessante são as estrias curtas, a sequência de estrias curtas e longas, que fazem com que o café, ou com que a água, tenha um direcionamento ao descer. Esse filtro de papel, naturalmente molhado, ele adere perfeitamente a essa superfície e esses sulcos ficam evidentes na superfície do filtro. Então essa é uma outra diferença. Uma outra diferença muitíssimo interessante é que esse porta-filtro ele é aberto embaixo, enquanto a maioria dos porta-filtros que existem no mercado são fechados embaixo. E eles têm uma espécie de um ladrãozinho, um respiro mais acima. Então, nesse caso específico, quem determina a velocidade de escoamento da água é o respiro, é o ladrãozinho. E nesse caso aqui, quem define é o filtro de papel. Ele passa diretamente. Com isso, você consegue uma velocidade de extração uniforme, homogênea e bastante rápida desse café.
E você sente a tecnologia que tem por trás dele, a partir do momento que ele passou, ele forma um cone perfeito aqui dentro, o café, a borra do café, o pó molhado, ele forma um cone perfeito aqui dentro. Então você sente, não, alguma coisa funcionou, porque é como se tivesse havido uma força centrífuga, né, jogando todo o pó para fora e grudando o pó nas laterais. Diferente de um porta-filtro e filtro normais, onde fica um aglomerado de pó de café no fundo. Né? Esse fica um cone invertido, né, perfeito. Nossa, a extração é outra. Aí você diz, não, aqui tem tecnologia e o sistema de extração funciona. E contrapondo esse processo com o expresso, ele está diametralmente oposto ao expresso. O expresso, que é um sistema que foi desenvolvido pelos italianos, e os italianos desenvolveram muito a torra do café para chegar no expresso perfeito. Né? Esse sistema aqui, mesmo utilizando o mesmo grão que nós utilizamos para o expresso, só que numa moagem um pouquinho mais grossa, mas exatamente o mesmo café, né, de um mesmo pacote, você tira para fazer o expresso e para fazer o rário. Né? Esse sistema aqui, você sente a fruta. A influência da torra, esse sistema, ele tem um processo, uma tecnologia de extração tal que a influência da torra no sabor do café é praticamente zero. Aqui você sente todos os toques florais e frutados do café e não sente praticamente nada dos toques de torra. Então, colocando numa escala de 0 a 10, esse sistema aqui, ele valoriza a fruta e não valoriza a torra. E o expresso, na outra ponta, valoriza muito a torra e valoriza pouco a fruta. A segunda tecnologia, qual seria? Bom, nós definimos o expresso como um limite máximo de valorização da torra, definimos a rário como um limite máximo de valorização da fruta, e entre esses dois limites existe um outro processo de extração, que é a prensa francesa. Então, a rário japonesa, o expresso italiano, a prensa francesa. Certo? Que é um processo onde você coloca a água e o café juntos, né? Faz uma infusão dos dois. A quantidade de café e o tempo que você deixa são em função do teu gosto pessoal. Nós aqui usamos 8 gramas de café moído grosso para cada 120 ml de café e deixamos em infusão por 3 minutos. O tempo mínimo de infusão são 2 minutos e o tempo máximo de infusão são 4, a partir dos quais o café tende a ficar mais escuro e mais amargo. Então nós aqui trabalhamos com tempo médio de 3 minutos. Passado esse tempo, você coloca essa parte que tem um êmbolo dentro do corpo principal, sendo que esse êmbolo tem um filtro de aço inoxidável. Então, esse filtro de aço inoxidável vai empurrar para baixo o grão de café molhado, né? E vai deixar percolar o café para cima. Então, quando você empurra até embaixo, exercendo uma pequena pressão, você vai reter aqui embaixo a borra do café, e o café, propriamente dito, o café já passado, fica na parte de cima, né? E você serve naturalmente dessa forma. Esse café, ele tem algumas características interessantes, ou esse processo tem algumas características interessantes. Tem um processo que ainda valoriza mais a fruta do que a torra, porém já numa escala um pouquinho diferente da rário. Eu diria que ele está de 0 a 10, né? Rário e expresso, eu diria que ele está numa escala mais ou menos 3. Então, ele ainda valoriza mais a fruta do que a torra, porém, ele já dá um toque de torra naquele café que você vai beber. E ele tem uma característica muito interessante, que é um dos poucos métodos em que você vê completamente o óleo que existe no grão de café. No sistema de filtro de papel, como o rário e qualquer outro sistema de filtro de papel, o papel retém o óleo.
né? Você sabe que o grão de café ele é envolto por uma camada de óleo. Então o filtro de papel retém o óleo. Em processos como o do expresso com alta temperatura, alta pressão, isso acaba se dissolvendo, sumindo, né? E nesse processo aqui, onde você não tem papel nem tem alta pressão, né? O óleo presente no café ele fica totalmente evidente e você consegue vê-lo na sua xícara. Um outro método um outro processo de produzir café, onde você também vê bastante o óleo do café, são aquelas cafeterias italianas. Né? Aquelas mocas, né? Porque elas também, a pressão ali é muito baixa e não existe filtro de papel. Então, normalmente, no café extraído numa moca, você consegue ver a oleosidade do café. Dá uma olhadinha agora e atenda só um pouquinho essa tecnologia, que eu sei que você vai gostar também. Esse é um processo razoavelmente novo, é um processo que existe há cerca de 40 anos. Um inventor americano que não estava contente nem com seu expresso, nem com seu café extraído com filtro de papel, ele acabou desenvolvendo uma tecnologia em um processo que se chama de Aeropress. O Aeropress, ele mistura o processo de produção de café com filtragem com filtro de papel e com pressão, só que com uma pressão um pouco mais forte do que a pressão que se consegue numa prensa francesa. Então, a Aeropress ela tem um filtro, no fundo você coloca o filtro de papel, você fixa esse filtro de papel, você com um funil, você coloca a dosagem do café e a água, você mistura essa infusão durante algum tempo, 10 segundos é o recomendado. Após esses 10 segundos, você insere o êmbolo, né? E naturalmente isso aqui está em cima sobre a sua xícara ou sobre a sua jarra. Você insere o êmbolo e você faz uma leve pressão, que nesse caso não é tão leve assim como na prensa francesa, você consegue uma pressão bastante alta e você vai então, o café vai saindo aqui, extraindo por pressão e porém passando por um filtro de papel. Ele é um método que se coloca entre um sistema como a rádio e o expresso. Ele é um café filtrado, porém com algumas características de expresso. Ele é mais espesso, né? E ele valoriza mais ainda um pouquinho a torra. A Aeropress, ela valoriza de uma forma equilibrada o sabor da fruta e o toque da torra. Então ela fica mais ou menos aí no meio do caminho. Por isso você tem um café bastante equilibrado quando você tem uma Aeropress. E o café, ele é uma fruta naturalmente adocicada. Então, quando você consegue um processo de produção de café equilibrado, correto, né? Você obtém uma bebida adocicada. Quando você tem uma bebida que não é doce, é porque alguma coisa está errada com o seu café, né? Então, seja qual for o método, seja raro, prensa francesa, Aeropress ou expresso, se ele foi bem extraído, ele vai produzir uma bebida naturalmente adocicada, porque o café é naturalmente adocicado. Agora eu quero que você diga aonde, nome, telefone, endereço, site e um monte de coisas mais. Agora eu deixo você com eles. Bom, dá a dica aí. O Shot Cafeteria tem 2 lojas aqui em São Carlos, né? A loja matriz na rua 9 de julho, 1671, praticamente esquina com a Marechal Deodoro. Essa loja é a loja mais antiga, é a loja que tem 9 anos. Nós temos uma loja mais nova, mais recente, que foi inaugurada em novembro do ano passado, no conjunto Tríade, ao lado do Shopping Iguatemi, aquele conjunto de 3 edifícios, de 3 torres, a Torre de São Paulo, a Torre Londres e a Torre Nova York, né, de salas comerciais. O Shot está ali embaixo, na praça que une os 3 edifícios. Né? E o próximo Shot a gente está pensando onde... Segredo. Onde será ainda. Tem um site, um telefone... Estamos no Facebook, né, como Shot Cafeteria, e estamos no Instagram também como Shot Café. Bom,
eu fiquei assim, foi muito entusiasmante, muito interessante entrar nesse universo. Foi mais ainda interessante bater um papo com o Jairo, que na verdade é Jairo Gomes Cantarelli, que me deu uma verdadeira aula de café. Aprendi, cresci e quero conhecer mais. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa.